Graça e paz, amado e amada de Deus. Estamos aqui para mais um encontro com a Palavra de Deus em família. E é sempre uma alegria poder compartilhar a Palavra do Senhor com os irmãos e esperar que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a compreendê-la e permitir que ela nos transforme, nos ajude a não nos tornarmos nos padrões deste mundo, mas que nós possamos nos transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente então experimente como é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade. Ajuda-nos, Pai, nesta reflexão. Paizinho, que a Tua palavra encontre em nosso coração uma terra fértil, onde ela possa germinar e produzir muitos frutos, Pai. Senhor, usa-nos como canal de bênção, transforma-nos segundo a Tua vontade e guia-nos por caminhos seguros, ó Deus, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E sabemos que não há como chegarmos ao Pai senão através do Senhor Jesus. Então peço que o Teu Santo Espírito esteja conosco e ministre essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós oramos normalmente pedindo coisas boas. Ninguém ora pedindo o mal. Então nós oramos por paz, por alegria, por prosperidade, por sustento, por libertação, por cura. Oramos pelas autoridades constituídas, para que no coração delas exista temor e tremor de Deus, para que elas façam o que é certo, o que é reto, íntegro, diante do Deus dos céus e da terra. E com isso nós possamos ter então tempos de paz, que nós tenhamos um país melhor para morar, e assim por diante. Mas, ao final, nós oramos, ao menos deveríamos orar, dizendo assim: contudo, Pai, seja feita a Tua vontade e não a nossa. Lá no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 9, Deus vai dizer assim: porque os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos do que o de vocês. O que Deus estava dizendo com isso, né? Que Deus tem um propósito em todas as coisas. E às vezes Ele usa situações difíceis para ao final nos trazer algo melhor. Né? Tanto que em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, ele vai dizer assim, né? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas eu estava orando esses dias e, em função de tudo que está acontecendo no mundo, e especialmente aqui no Brasil, eu orei para que o Senhor voltasse. Senhor Jesus, volta logo, Maranata, vem buscar a sua igreja. Não permita, Pai, que a gente passe por tempos tão difíceis, né? Enfim. E, amados, quando eu orei pela volta de Jesus, imediatamente o Espírito Santo me lembrou de algumas coisas. Me lembrou das pessoas por quem eu tenho orado. Dentre elas, alguns que estão aqui ouvindo. Então, algumas pessoas ainda não estão aceitando ouvir a palavra de Deus. Outras já estão ouvindo, mas ainda não tomaram a sua decisão de se converterem a Deus, de aceitarem Jesus como seu único e exclusivo, suficiente Salvador. Outros ainda aceitaram e até já foram batizados, mas ainda não se converteram dos maus caminhos. Continuam vivendo nos padrões do mundo, como se ainda fossem do mundo e não de Deus.
não cidadãos do reino dos céus. Então, amados, nós devemos pensar, enquanto nós oramos, Senhor, volta, a gente precisa ter essa reflexão. Se o Senhor voltar hoje, se o Senhor tivesse ouvido a minha oração, Ele ouviu, mas eu digo, se Ele tivesse acatado a minha oração naquele momento e tivesse voltado, o que seria dessas pessoas tão amadas por quem nós temos orado? O que seria de nós mesmos? Será que nós estamos de verdade prontos para a volta do Senhor? Então, amados, o nosso tema de hoje para reflexão é: Jesus voltará, aleluia, ou Jesus voltará, arrependam-se. Amados, para isso eu quero convidar os irmãos a abrirem a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. E nós vamos ler aqui os 18 versículos e meditar um pouco nesta palavra. Está aqui abaixo no descritivo do vídeo para facilitar. Na mesma versão que eu lerei, que é a NAA. Diz assim, 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Amados, o que nós podemos notar aqui nesses dois primeiros versículos? Primeiro que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele está falando aqui para a igreja de Jesus Cristo. Então está falando para pessoas que já creem em Jesus, já estão dispostas a ouvir a palavra e estavam ali, na igreja, naturalmente observando então aqui os ensinamentos do Senhor, A outra coisa é que não há nada novo a ser ensinado. O que o apóstolo Pedro estava dizendo era algo que ia em contraste aos falsos mestres e aos ímpios que ficavam desafiando os cristãos em relação à promessa que Jesus havia feito a eles. Então aqui a gente vai notar isso na sequência da carta. Então não há mais nada novo a ser ensinado, a ser revelado. Pedro estava dizendo, eu quero lembrar vocês, eu quero despertar a mente esclarecida de vocês em relação àquilo que vocês já sabem. No verso 3 diz, antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da vinda, da sua vinda, a vinda de Cristo? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então veja que nos versos 3 e 4, Pedro alerta sobre estes zombadores que viriam, e ficariam desafiando a gente. Onde é que está a promessa da volta de Jesus? Vocês não ficam dizendo que Jesus voltará? Cadê? Porque desde que o mundo é mundo, nada mudou, Nada mudou desde a criação, desde o princípio da criação. Então, o apóstolo Pedro, ele vai dizer no verso 5, acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados
para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Amados, esses versículos, de 5 até o versículo 7, ele enfatiza a palavra de Deus. Pedro está dizendo aqui que, primeiro, essas pessoas, esses zombadores, eles esquecem de propósito. Não é que eles não saibam, eles omitem. Por isso eles disseram, desde que o mundo é mundo, nada mudou. Então o apóstolo Pedro começa a lembrá-los. Vocês estão se esquecendo de propósito que os céus e a terra e tudo que neles existem foram criados pela palavra de Deus. Pela mesma palavra, o mundo ímpio no passado foi destruído pelo dilúvio. E pela mesma palavra existe uma promessa de que o mundo que hoje existe também será destruído, está guardado, reservado para o fogo. Fogo para o dia do juízo e da destruição deles. No verso 8 ele diz, mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Olha aqui um alerta para nós cristãos, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amados, veja, não é que Deus está retardado na sua promessa, não é que Deus está demorando em cumprir a promessa que fez. Ele está demorando por conta do amor que ele tem por nós. Em primeiro lugar, nós, Igreja de Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, não haverá mais tempo de arrependimento. Então o Evangelho precisa ser anunciado a todas as pessoas, para que aqueles que Deus escolheu entenda, se converta dos seus maus caminhos, aceite o Senhor Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Salvador. Tenham seus pecados perdoados e sejam salvos. E possam de verdade experimentar esta mudança em santificação como fruto de quem se arrependeu verdadeiramente, como fruto da salvação. Eu não posso dizer que sou salvo por Jesus Cristo se eu continuo vivendo nos padrões do mundo, se eu continuo vivendo em pecado. Fui salvo do quê, então, amados? Não fui salvo de nada. Então é muito importante que a gente entenda que Jesus ainda não voltou por amor, porque ele tem muita paciência e espera que nós nos arrependamos, como o apóstolo Pedro disse aqui. Veja aqui no verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Verso 10, porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Vai vir quando a gente menos esperar. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Amados, veja que como nós devemos esperar este dia. Sabendo que essas coisas vão acontecer, nós devemos ser pessoas que vivemos de maneira santa e piedosa, segundo os padrões de Deus e não segundo os padrões do mundo, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Amados, esse versículo, ele pode ser muito mal compreendido por nós cristãos, Porque
quê? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Como é que eu posso apressar a vinda do dia de Jesus Cristo? Jesus nos disse que aquele dia, o dia da sua volta, está determinado pela soberana vontade do Pai, que nem os anjos do céu sabiam disto, nem o Filho, somente o Pai. Então Deus já determinou qual é o dia. Então, na verdade, nós não vamos apressar esse dia, nós vamos nos apressar em fazer aquilo que o Senhor pediu que fizéssemos. Nós vamos nos apressar em nos santificar, em orar, em ler a palavra do Senhor, em anunciar a palavra do Senhor, em cumprir o ministério que o Senhor nos delegou, nos confiou, segundo os dons, os talentos e os recursos que Ele mesmo nos deu. Isso é apressar a vinda. O Evangelho deve ser pregado a todas as nações. Eu não sei se necessariamente a todas as pessoas, mas a todas as nações. Claro que, se possível, todas as pessoas. Mas, amados, o mais importante aqui é que nós sejamos diligentes, operosos na nossa fé, em cumprir aquilo que o Senhor pediu que fizéssemos. Foi para isso que Ele nos chamou. Foi com este propósito, para que o Evangelho fosse pregado a todas as criaturas, para que nós fizéssemos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a obedecer, a praticar tudo aquilo que o Senhor nos ordenou. E que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos deixará sozinhos nesta obra. Ele está conosco. Amados, continuando, versículo 13. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. É isso, amados, nós precisamos nos esforçar. Deus sonda o nosso coração, sonda a nossa mente, e o que Ele espera é que nós nos esforcemos para fazer o nosso melhor. Em Provérbios, no capítulo 20, versículo 27, esse versículo eu acho maravilhoso, amados. Eu não havia prestado tanta atenção nele como nesses últimos dias, que diz assim: o espírito do homem é a lâmpada de Deus que ilumina o mais íntimo do seu ser. Deus nos deu um espírito de vida, o sopro de vida. E este sopro de vida, ele é a lâmpada de Deus dentro de nós. Sem esse espírito nós expiraríamos, nós morreríamos. Mas todos nós temos esse espírito, que é lâmpada do Senhor, que Ele usa para iluminar o nosso interior. É através desta lâmpada, deste espírito que Ele nos deu, que Ele fala conosco através do seu Espírito Santo e que Ele sonda o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos. E Deus quer que nós nos esforcemos, Ele vai enxergar isto e vai nos ajudar, Ele vai nos dar graça. Quanto mais nós buscarmos a Sua palavra, quanto mais nós orarmos ao Senhor, quanto mais frutos nós dermos, Ele virá, nos limpará para que nós produzamos mais frutos ainda. Verso 14, por essa razão, amados, esperando estas coisas, voltando, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor
como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Amados, não há nada que possa ser modificado na palavra de Deus. Nada pode ser acrescentado nem tirado. E aqui Pedro está lembrando que o apóstolo Paulo fala sobre estas coisas. Mas notem que Pedro está dizendo aqui, olha, considerem a longanimidade, ou seja, a paciência que Deus tem para conosco, como oportunidade de salvação, amados. Jesus ainda não voltou, porque ele tem nos dado oportunidade de nós desenvolvermos a nossa salvação e levarmos o seu evangelho para a salvação de outros. Começando por aqueles que nós amamos e por quem nós temos orado diariamente. Amados, caminhando para o fim, verso 17, portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então veja que Pedro finaliza essa segunda carta pedindo para que a gente não caia no erro desses insubordinados, dessas pessoas que deturpam a palavra, que distorcem a palavra, que nos desafiam com vãs filosofias, com a lógica do ser humano que não entende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus só podem ser discernidas espiritualmente. Coisas carnais são entendidas carnalmente, mas coisas espirituais apenas pelo Espírito Santo. Então ele diz, ao contrário, em vez de vocês caírem, sabe, dessa posição que vocês já chegaram, vocês já aprenderam muito, vocês já aceitaram Jesus, vocês já chegaram num ponto importante da salvação de vocês. Não caiam a partir daí. Ao contrário, continuem crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória eternamente. Amados, assim Pedro então finaliza a sua segunda epístola. E aí então nós podemos pensar, amados, sobre essa questão. Nós vamos orar pela volta de Jesus, dando aleluia por isso, ou nós vamos pensar na volta do Senhor Jesus como uma oportunidade de arrependimento e de acelerar o nosso trabalho, a nossa santificação diária, como oportunidade de salvação para nós e para muitos, começando por aqueles que nós amamos. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem alguém que desperta essa preocupação. Eu acho que ninguém fica imaginando estar no reino de Deus, deixando para trás pais, irmãos, filhos, familiares, amigos. Mas Jesus pede para que a gente ame todas as pessoas. Todas as pessoas. Mesmo aquelas que nós não conhecemos, mas por quem Jesus também pagou na cruz do Calvário.
Nós não sabemos quem são os eleitos, os escolhidos, os predestinados, mas essas pessoas só poderão ter a oportunidade de terem a revelação de Deus no seu coração se a palavra de Deus for pregada a eles. E Deus conta conosco, a sua igreja, para que isso aconteça. Amados, nós fomos chamados com um propósito. E olha que coisa linda. Deus nos diz através da sua palavra que nós somos amados, filhos de Deus, redimidos, perdoados, reino, sacerdotes, ministros da reconciliação, cidadãos do reino dos céus. Nós somos chamados para sermos sal da terra, luz do mundo. Amados, nós somos tudo isso aos olhos de Deus. A palavra diz que nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus já nos enxerga no reino eterno, glorificados, salvos, vivendo na sua presença. Com que propósito? O propósito é que nós tenhamos uma vida devocional com Ele. Que nós tenhamos um coração que deseje a presença dEle. Que o busque diariamente. Que o ouça diariamente. Que ore, converse com Ele. E, amados, não tem ministério mais difícil, mais desafiador do que o ministério da oração. Porque, imagina, quando nós conversamos com alguém, estamos falando com a pessoa e a pessoa fica assim, ó, parece que ela não está nem ouvindo o que a gente está dizendo, não dá vontade de parar de falar? E por que a gente faz isso? Porque a gente percebe que aquela pessoa não está dando atenção a nós. Quando nós oramos para Deus, a Deus, nós não vemos o Senhor olhando para nós. Nós não ouvimos o Senhor interagindo conosco de forma audível. Nós só acreditamos que o Senhor nos ouve e que está atento às nossas orações pela fé. Porque a fé é a certeza daquilo que, de fatos que a gente não vê. É a convicção das coisas que nós esperamos. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, e no versículo 6 diz, e de fato é impossível agradar a Deus sem fé, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que nele esperam. Então, amados, nós precisamos orar com essa certeza, com essa fé de que o Senhor está ali nos ouvindo. E Ele vai nos responder através do Espírito Santo, nos lembrando da palavra que Ele mesmo nos deixou. Mas eu só posso lembrar da sua palavra se eu ler a sua palavra, se eu conhecê-la, se eu meditar nela dia e noite, se eu permitir que ela me transforme. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Aleluia. E arrependam-se. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por sua palavra. Senhor, que nós tenhamos dentre os nossos alvos para este ano, dedicarmos mais tempo, Pai, na tua presença, lendo a tua palavra, ouvindo a tua palavra, meditando nela, permitindo que ela vá nos transformando dia após dia, Senhor. Que nós dediquemos mais tempo orando ao Senhor, conversando com o Senhor, agradecendo por todas as boas dádivas que o Senhor tem nos dado,
pedindo por todas as coisas que necessitamos, e o Senhor sabe de todas elas, Pai. Mas principalmente com fé suficiente para dizer ao Senhor: Pai, no entanto, seja feita conforme a tua vontade e não a minha. Por isso, Senhor, nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, confiamos no Senhor e sabemos que o mais o Senhor fará. Pai, ajuda-nos a cumprir o ministério que o Senhor nos confiou, Pai. Deixa-nos compreender os dons, os talentos e os recursos que o Senhor mesmo tem dado a nós, tem colocado em nossas mãos. Pai, não permite, ó Deus, que o nosso tempo seja roubado com tanto entretenimento, com tantos interesses deste mundo, que impeça esse tempo de comunhão com o Senhor. Que o nosso espírito, Pai, seja alimentado pelo teu pão, pelo pão que veio do céu, pela tua palavra, porque nós sabemos que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da tua boca. Da mesma forma que nos alimentamos o nosso corpo físico, Pai, que nós possamos nos alimentar da tua palavra, alimentar o nosso espírito e estarmos em comunhão com o Senhor, em espírito e em verdade. Abençoa cada amado que está aqui ouvindo esse devocional. Pai, ministra ele no coração de cada um, Senhor, porque eu não tenho a habilidade de fazê-los compreender. Apenas o Senhor pode revelá-la em cada coração, ó Deus, e que ela faça com que esses amados estejam mais e mais na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma semana de paz, amados, bênção na presença do Senhor, em nome de Jesus. E até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Amém.